Bom dia, Flores. Bom dia. Muito bom dia. Terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Gosto de falar a data, né? É uma forma da gente se conectar, né, com o momento do aqui e agora. É uma forma da gente ver o nosso progresso, né? A gente vê a nossa disciplina aqui diária. E sabe, Flores, eu trabalho aqui autodesenvolvimento com vocês, mas eu também trabalho o meu autodesenvolvimento. Nunca se tratem com um terapeuta, com um mentor, com um profissional do autodesenvolvimento que não se cuide. Porque conforme esse mentor evolui e se cuida, ele é uma contribuição maior na sua vida. E o crescimento não tem limite. Não tem limite para expandir a consciência, para expandir a mentalidade, para ressignificar a nossa prosperidade. Não tem limite de crescimento. Então, se você quer crescer, ande e se conecte com pessoas que estão em crescimento exponencial. Não tem como você estar num ambiente, contratar um profissional, estar conectado com um profissional que está estagnado. Você também vai ficar estagnado. Então, quanto mais eu cresço, mais eu trago aqui para vocês uma contribuição de crescimento, de evolução. E como vocês aqui que me seguem há um tempo sabem, né? Eu sou terapeuta especialista em ressignificação de bloqueios emocionais e feridas da infância. E por que eu foquei muito nessa questão no meu trabalho, Flores? Porque foi a minha grande cura. Foi o meu grande desbloqueio da minha identidade. E hoje eu quero falar, né, dessas feridas emocionais que a gente traz da infância e que elas bloqueiam sim a nossa identidade. Eu sempre compartilho aqui com vocês que todo ser humano, ele tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir pertencente, de se sentir valorizado e de se sentir aceito. Então, se desde lá do momento que você está sendo gestada, no ventre da sua mãe, começam a existir bloqueios em se sentir amada e ser aceita, aí já começam a formar as suas feridas emocionais e da sua alma, e que elas estão reverberando até esse segundo aqui que você está viva na Terra, certo? E assim, se você não olha para isso de uma forma significante, dificilmente você vai desbloquear emocionalmente a sua vida e ter novos resultados nesse ano. Flores, quando nós estamos sendo gestadas lá no ventre da nossa mãe, tudo que ela sente, a relação dela com nossos pais, com a família, o que ela sente em relação à sua própria gravidez, o que ela sente naquele momento quando está gestando você, tudo isso forma o seu inconsciente. Tudo isso está formando as suas programações inconscientes que estão instaladas em você até hoje. E por que eu sempre foco muito aqui, repito muito isso? Enquanto você não entender a raiz dos seus bloqueios, enquanto você não entender o porquê você sente o que você sente, você não vai entender o que você precisa ressignificar a nível inconsciente, que é o que a gente precisa focar. Porque os nossos bloqueios, eles são muito profundos, eles são inconscientes. E as nossas maiores feridas emocionais, nós trazemos sim da nossa infância e da primeira infância. Então, por exemplo, se desde lá do útero já teve esse movimento interrompido, se você não se sentiu aceito, você não se sentiu amado, era um momento turbulento, né, da relação dos seus pais. E quando você nasce, acontecem vários episódios, infelizmente, infortúnios, né? De desvalorização, de rejeição. E você foi se sentindo, né? Rejeitado, não amado. Tudo isso vai criando feridas emocionais no seu inconsciente, na sua alma. E isso vai trazendo todos os resultados que você tem até hoje. Então, por exemplo, né? Existem 5 feridas emocionais principais que a gente traz da infância. A rejeição, o abandono, a traição, a humilhação e a injustiça. Essas 5 feridas principais, elas criam dores muito profundas na nossa alma. Então, por exemplo, não ter se sentido bem-vindo
quando você estava sendo gestado, quando você nasceu, é a ferida da rejeição. Se enquanto você estava sendo criado, né, pelo seu cuidador, mãe ou pai, você não se sentiu protegido, você sofreu a ferida do abandono. E muitas vezes a mãe estava presente ali, só que ela estava presente fisicamente para você. Na sua percepção, você percebeu a indisponibilidade dela. E o que isso causa? A ferida do abandono, a certeza de que você não foi olhado, não foi visto. A ferida da traição. Muitas vezes a gente sente que há um tratamento diferente para com os irmãos. Ou a gente sentiu, quando o nosso pai, por exemplo, traiu a nossa mãe, a gente sentiu que ele traiu a gente também, traiu a nossa confiança. E hoje você com certeza tem dificuldades em confiar em alguém. Se quem você mais esperava uma segurança emocional e física foi do seu pai, da sua mãe, você não teve isso, com certeza hoje é um parto para você confiar. E se você teve a ferida do abandono lá atrás, hoje você morre de medo de ser abandonado, morre de medo de ser traído, então você aceita muitas vezes abuso, você não sai de uma relação, de um relacionamento, de uma amizade para não acessar de novo aquela dor tão grande da ferida do abandono e da ferida da rejeição. E da ferida da traição também. Então, ou você tem dificuldade de sair daquilo porque você não quer acessar, ou você nem entra. E o que vai acontecendo na nossa vida, né? Por exemplo, você entra num relacionamento quando você era mais jovem e você viveu as suas feridas. Você reviveu aquilo, porque a gente atrai exatamente o que a gente foi programado em nós lá atrás. Então, nós vivemos um relacionamento de abandono, onde o parceiro não nos fez, né, no sentido importante, ou você tem um vazio tão grande dentro de você que por mais que o parceiro fizesse algo, você não se sente importante, porque tudo está dentro de nós também. A gente cria essa realidade a partir da nossa frequência vibracional. Então você nunca atrai um parceiro, uma parceira à toa. Você atrai a pessoa conforme o seu campo vibracional. E essa pessoa está te mostrando algo que está oculto em você. Ela está projetando, refletindo, ela é um espelho para você. Ela está mostrando que você tem sombras. Sombras de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição. Ela está te mostrando isso. Por isso que todos os relacionamentos, por mais desafiadores que eles sejam na nossa vida, eles nos trazem a oportunidade da gente entender o que a gente está vibrando e do que a gente precisa curar dentro de nós. Todas as pessoas são espelhos, os relacionamentos são espelhos, por isso que nós não somos vítimas de nada. Nós fomos vítimas assim lá no passado, quando a gente era criança, a gente não tinha poder de escolha. E sim, você viveu situações que para você foi difícil e que programaram essas feridas. Só que agora somente você, com autorresponsabilidade, né, tomar as rédeas da sua vida e ter força e técnicas específicas, você consegue sim curando essas feridas com autoconhecimento, porque a gente só muda o que a gente conhece. E o que nos controla é o que é desconhecido. Por exemplo, essas feridas. Então, e essas feridas, elas rompem, elas emergem em vários momentos. Quando você lidar com uma situação similar ao abandono, ela vem com tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo muitas clientes aqui com questões difíceis de relacionamento, porque lá atrás os relacionamentos doeram muito. Então, por exemplo, né, uma mulher com 20 anos, ela teve um relacionamento, ela se entregou demais, ela se doou demais e ela foi traída e abandonada. O que fica no inconsciente dessa mulher? Porque doeu demais aquele abandono. Fora o abandono que ela já sentiu na infância, com certeza, aquela ferida ali no começo da idade adulta dói demais. E aí, o que o inconsciente faz, gente? O inconsciente, ele quer nos proteger. E para nos proteger, ele cria um mecanismo de defesa dentro de nós. Então, assim, num próximo relacionamento, a pessoa nem entra. Ou ela começa o relacionamento porque conscientemente ela quer, só que consciente é 10% no nosso funcionamento.
E ela começa ali, e aí ela já cria um mecanismo de abandonar o relacionamento, porque ela não quer lidar com aquela dor da rejeição de novo. Então ela sabota o relacionamento. Então o que o inconsciente diz para ela? Ele emite um sinal de alerta. Perigo, perigo. Saia desse relacionamento para você não viver de novo aquela dor do abandono. Então, muitas vezes, aquele relacionamento, ele poderia prosperar se a pessoa tivesse uma resiliência, ela fosse se trabalhando. Mas antes de ser rejeitada e abandonada, ela mesma faz isso. Eu tenho certeza que aqui muitos de vocês já passaram por isso ou estão passando. É o modo proteção inconsciente. E aí, o que vai acontecendo? Você vai se fechando, não vai tendo relacionamentos, nem de amizade e nem afetivo, porque é um bloqueio do inconsciente para você não reviver essas feridas. E quanto mais você revive isso, o seu cérebro aumenta o nível de proteção. Aí você vai criando desculpas inconscientes, né, para os seus medos. Você vai criando desculpas conscientes para os seus medos inconscientes, que é o total modo proteção que nós temos. Essas feridas, elas trazem sim esse modo proteção, porque lá atrás doeu tanto, tanto, e você não conseguiu dentro de você ainda, né, com as suas ferramentas naturais, com seu próprio repertório de vida, não conseguiu ressignificar efetivamente, né, essas dores. Então, Flores, como é importante, né, o autoconhecimento, você revisitar a sua história. O que vai trazer para você? Você entender quais foram os episódios da sua infância que programaram, por exemplo, a ferida da rejeição. E quando você revisita esses momentos e dá um novo significado hoje, com um olhar de adulta, com um olhar de compreensão, né? O porquê que eu senti que a minha mãe me rejeitou, ou porque realmente houve uma rejeição. Mas quando você coloca a compreensão no momento que ela viveu, quando você coloca a compreensão, você consegue, né, perdoar aquela situação e você consegue curando isso dentro de você. E claro que quem vai se libertar é você dessa ferida, porque o que foi feito lá atrás, ou que realmente você sofreu e vivenciou, ou a forma que você percebeu essa ferida da rejeição, você traz consciência para isso. E quem é o maior beneficiado disso é você. Então, por mais que quem fez não foi legal, né? De repente abusos, desrespeito, realmente, né? Nós temos pais narcisistas, mães narcisistas, famílias manipuladoras, ou também nós tivemos dentro de nós mesmos um grau de não nos sentirmos amados. E por mais que fizeram por nós, já existia um vazio existencial. Então, por mais que os tutores, os cuidadores fizeram por nós, essa ferida do abandono, né, de não ter a gente mesmo, que é um vazio interior, ela já é tão grande dentro da nossa própria alma, que por mais que alguém faça, nada preenche esse vazio. Então, por isso que o autoconhecimento vai trazendo essas respostas. Foi o ambiente, ele colaborou, mas tem muito a nossa própria percepção, a nossa própria forma particular de ver o que a gente viveu e o que a gente experienciou. E dessa forma você ilumina as suas sombras. Porque o que te assombra que te mantém nessas feridas. E se você não vai dando um novo significado, elas vão aumentando e controlando a sua vida. E você reproduz ela e atrai situações a todo momento na sua vida. Então, por exemplo, a ferida da humilhação, né? De repente, você se sentiu... acontece muito aqui no consultório, tá, Flores? Assim, na escola, por exemplo, né? Você sofre bullying, você sofre uma situação humilhante. Se pra você aquilo doeu tanto naquele momento, você já fica com essa ferida muito aberta, né? Então, assim, dói muito essas feridas. Enquanto você não tem as ferramentas e o caminho terapêutico de autoelaboração, de autopercepção e conseguir ressignificando num processo progressivo essas feridas e essa dor, elas vão te controlar.
E você vai atraindo situações com a mesma frequência o tempo todo. E elas vão abrindo, abrindo. Então, por isso, o meu convite diário aqui é para vocês mapearem a história de vocês e entenderem onde vocês estão presos nessas feridas, quais foram os eventos programantes, porque tem eventos que programam lá no nosso passado. Tem o primeiro evento que programa. Ele programou emocionalmente essa ferida. E aí você precisa dar um novo significado emocional também para isso, para você conseguir se libertar da dor, porque a dor é emocional. Ela não é racional. E o que nos controla é essa dor irracional, que é 90% do nosso funcionamento, que é o inconsciente. É a dor da nossa criança ferida. São essas desvalorizações que nós sentimos, que nós percebemos. Essas dificuldades nos relacionamentos, logo na base da nossa vida. E isso programou a sua dinâmica de ver a vida, a dinâmica de ver relacionamentos. Isso programou a sua autopercepção. Porque quem se sentiu rejeitado no próprio ser. E, por exemplo, se realmente a sua mãe te rejeitou, lá no ventre, na sua formação do seu ser, você se sente um ser rejeitável. Logo, você mesmo se rejeita. E claro que você vai atrair rejeição. É automático. Aí, quando você põe consciência, a luz, ilumina isso, dá novo significado, cura essa dor profunda, você se aceita. E quando você se aceita, você se ama, você se cuida. E Flores, assim, o maior bloqueio de um ser humano é não se sentir amado. É o maior bloqueio. Quando a gente não se sente amado, a gente tem uma dificuldade de amar. Nós temos dificuldades nos afetos da nossa vida. E os afetos não são somente relacionamentos homem e mulher. Os afetos, os relacionamentos, eles são em vários sentidos. Eles são amizades profissionais, eles são fraternos, são de irmãos. Por isso que muitas vezes a gente não precisa encontrar essa satisfação emocional num relacionamento afetivo, de fato. Os afetos, eles têm várias formas de acontecer. E o ser humano, ele precisa amar e ser amado. Quem tem um movimento interrompido no amar e ser amado, desenvolve depressão. Um dos sintomas da depressão é essa falta de amar e ser amado. Para você no passado foi muito dolorido os relacionamentos. E quem não se sente amado, não prospera, não se cuida, não tem autocuidado, não cuida do próprio corpo, não se prioriza. E não acessa a prosperidade da vida, que é você se sentir já amado simplesmente por ser quem você é, pelo amor universal, que é de um Deus maior. Quem está bloqueado nesse afeto, nesse amor que sentiu que não recebeu, que é esse amor mais terreno, mais inferior, não consegue se abrir para receber essas bênçãos superiores. Percebem? Porque está muito preso nessa necessidade ainda da criança interior de se sentir aceito, de se sentir amado, de se sentir protegida. E aí a gente fica lá naquela dor da criança de 2 anos, de 1 ano, de 4 anos. Ficamos presas ali naquelas necessidades não atendidas, que foram tão doloridas. E você cria sua vida a partir dessas feridas, dessas dores. E claro que a sua vida vai ser limitada. Porque quando a gente não consegue fechando essas feridas e nos apropriando, exatamente, né, o amor próprio. E o amor próprio, como a gente consegue desenvolver amor próprio? Curando essas dores. Porque quando a gente percebe que a história que nos aconteceu, né, que tudo que nos aconteceu foi um caminho para a nossa evolução e a gente dá um novo significado para aquilo, a gente percebe que, na verdade, nós já fomos amados como foi. Mas a gente tem que ir curando essas dores. Senão a gente só vê tudo a partir da dor. Quando a gente vê as situações a partir da consciência, a gente desenvolve esse amor próprio.
Porque a gente consegue perdoar, a gente consegue compreender os nossos tutores, nossos pais, a nossa família. E aí esse amor próprio automaticamente acontece. Porque assim, com certeza, você vai se sentir amado. Sabe por que a gente se sente amado? Porque a gente dá valor para a nossa própria vida. Quando a gente entende que o maior ato de amor que os nossos pais nos deram, sabe qual foi? Nos dar a vida. Foi o maior ato de amor. Que na verdade, o amor é o quê? A vida é o quê? É o nosso bem mais precioso. Quando eles disseram sim para a nossa vida, já foi o maior ato de amor. Porque quem é pai e mãe sabe o quanto exige amor, o quanto existe doação, exige um amor incondicional. E muitas vezes a gente só consegue compreender o que nós somos amados quando a gente é pai e mãe. Porque aí a gente tem esse cuidado com o filho, a gente tem essa doação com o nosso filho. A gente consegue compreender como nós fomos amados e cuidados. Entende? Então, assim, conforme você cura a sua relação, né? A forma que você viu, a forma que você foi cuidado pelos seus pais e você cura essas feridas, você desenvolve uma gratidão por tudo que foi e você desenvolve esse amor próprio. E claro que você consegue amar e ser amado, transbordar esse amor. E com certeza você vai acessar as riquezas do mundo, porque quem se ama atrai bons momentos, boas situações, atrai prosperidade e se sente amado por uma inteligência maior que existe no mundo. E a gente só consegue isso mudando a frequência do que a gente está vibrando, né? Do que realmente, o que acontece? Do que a gente está emanando. Do que a gente está emanando para o mundo. Ok, flores? Então hoje era esse o recado que eu queria passar para vocês. A gente só consegue acessar esse amor próprio dentro de nós quando a gente cura dentro de nós toda essa sujeira, todo esse limbo emocional do que a gente ainda não ressignificou e a gente projeta nos outros. Porque tudo que a gente vê no outro, a gente, na verdade, está dentro de nós. Tudo que a gente não resolveu dentro de nós, a gente está projetando no mundo. Certo, flores? Então, mudem o interior de vocês para, com certeza, o exterior mudar também. Certo? Então, esse era o meu recado hoje. Vamos curar essas feridas emocionais, né? E, com certeza, transformar a nossa realidade. Um beijo no coração de vocês.